Nossos pensamentos e emoções bons ou ruins estão continuamente criando novos elementais ou reenergizando elementais pré-existentes. É nossa escolha a qual atendemos e damos expressão. Portanto, somos responsáveis por nosso próprio conjunto único de elementais e seu efeito sobre nós mesmos e aqueles ao nosso redor. Quando um elemental é criado, ele se forma em nosso duplo etérico e é projetado para o ambiente comum. Literalmente vivemos em um mar dessas entidades etéricas boas e más. Joshua Emanuel, Cristo, deu uma descrição perfeita do que acontece quando projetamos elementais negativos em sua parábola do espírito impuro. Cristo disse, quando um espírito maligno impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos sem água procurando descanso e não o encontra. Então diz, vou voltar para a casa que deixei. Quando chega, encontra a casa desocupada, desguardada e limpa aberta. Então vai e leva consigo 7 outros espíritos mais maus do que ele mesmo, e eles entram e vivem lá. A condição final daquele homem é pior do que a primeira. Joshua afirmou que esse espírito impuro ou elemental sai do homem, o que significa que ele ou ela estão dando expressão a ele por meio de seus sentimentos, pensamentos ou ações. Ele sai para o ambiente psíquico comum, os lugares áridos ou sem água. Isso significa lugares sem nutrição para ele e, portanto, o elemental não encontra lá a energia de que precisa para sustentar sua vida. Ele então retorna para casa da personalidade de quem lhe deu vida e a expressou. Em suas parábolas, Cristo se referiu à personalidade como uma casa. Quando o elemental negativo retorna, ele encontra a casa desocupada, o que significa que a personalidade está aberta e desguardada. Então o elemental entra trazendo consigo 7 outros elementais semelhantes mais destrutivos do que ele mesmo. Esses elementais entram pelos centros, chakras e se reúnem como um em nosso subconsciente. Cada ciclo de expressão e reabsorção de elementais negativos aumenta muito seu número e degrada lentamente-o. A expressão repetitiva ao longo do tempo pode formar grandes elementais de grupo tão poderosos que podem dominar a personalidade, levando a fobias, ideias fixas, transtornos obsessivo-compulsivos, TOCS e, em casos extremos, insanidade e suicídio. No entanto, esse mesmo processo também funciona a nosso favor quando enviamos elementais amorosos, positivos e afirmativos da vida. Somos assim fortalecidos e edificados por nossas repetidas boas expressões. A lei da repetição na criação de elementais pode ser um de nossos aliados mais fortes ou nossos piores inimigos. Nossos elementais se reúnem dentro de nós e compõem o subconsciente de nossa personalidade. Como a maioria de nossos elementais é composta principalmente de emoção, eles estão associados ao nosso corpo psíquico e são muito ativos em seu duplo etérico. Todos os elementais têm um componente psíquico, que são nossos desejos, sentimentos e motivações. Todos os elementais têm um componente noético, que é nosso pensamento e intenção. Ninguém pode ter um pensamento sem alguma emoção associada a ele. Da mesma forma, ninguém pode ter uma emoção sem algum pensamento acompanhando-a. Os elementais se manifestam mais facilmente e mais intensamente nos mundos psíquicos e nos mundos noéticos inferiores, mas esses elementais não podem alcançar os mundos noéticos superiores ou os estados além do noético. Nossos elementais, bons ou ruins, são armazenados em uma das 3 câmaras de nosso subconsciente e exercem influência sobre nossa personalidade. Sob certas circunstâncias, eles surgem em nossa mente consciente e buscam expressão. Cada vez que permitimos sua expressão, os fortalecemos. Cada vez que lutamos contra eles, os fortalecemos. Cada vez que retiramos nossa atenção deles e não permitimos sua expressão, os enfraquecemos. Aqui está uma pista para nos libertarmos de todos os tipos de hábitos indesejáveis, fraquezas e comportamentos que corrompem nossa personalidade e velam a luz de nossa verdadeira natureza. Nosso caráter é degradado ou dignificado por nossas expressões desses elementais. Elementais negativos baseados em emoções de medo, ódio, ciúme, inveja, possessividade e maldade criam infernos condicionais dentro de nossa personalidade. Suas influências torturam nossas mentes e corações, e em muitos casos, resultam em doenças do corpo material. Eles vivem e prosperam com nossa vitalidade etérica. Em casos em que sua retirada é excessiva, nosso corpo material é privado da energia de que precisa e fica enfraquecido, e as doenças começam a aparecer. Considere o que acontece quando uma pessoa fica com raiva e furiosa. Durante esses ataques de raiva, elementais agressivos amantes da guerra ganham acesso à energia etérica dessa pessoa. Uma pessoa com raiva fica vermelha no rosto, a temperatura corporal sobe e a razão sai pela janela. Às vezes, eles gritam, ameaçam, batem e, em casos extremos, matam. Uma pessoa sob a influência da raiva está convencida de que está justificadamente correta em expressar raiva dessas maneiras. Quando a pessoa finalmente se acalma novamente, ela se sente fraca e exausta, revelando claramente a perda de sua vitalidade etérica. Disse que explosões sustentadas de raiva podem desperdiçar mais energia do que obtemos comendo um mês de comida. Essa retirada excessiva de energia vital estressa e enfraquece o corpo. A Associação Americana do Coração fez um estudo e afirmou que pessoas com alta propensão à raiva têm quase 3 vezes mais probabilidade de ter um ataque cardíaco. Há um método popular oferecido hoje por psicólogos para lidar com a raiva que é muito perigoso e deve ser abandonado completamente. Alguns psicólogos, que não conhecem os elementais que dirigem a raiva, aconselham que, quando você sentir raiva, bata nos travesseiros com um punho ou um taco de beisebol. Bater nos travesseiros em que você dorme para descarregar sentimentos de raiva pode dar um alívio momentâneo de pressão. No entanto, o processo fortalece muitos elementais agressivos em seu subconsciente, bem como o hábito de expressá-los. Também deixe o travesseiro em que você dorme contaminado com vibrações de raiva. Nunca expresse raiva no quarto onde você dorme ou quando come. Bater em travesseiros é melhor do que bater em pessoas, mas é uma técnica ruim quando se busca uma cura real e duradoura. Hoje existem muitos métodos que oferecem maneiras mais saudáveis de lidar com sentimentos de raiva. Uma das maneiras mais eficazes é através da respiração. Observando sua respiração e mantendo uma taxa de respiração profunda e regular calma, você ganha controle de seu duplo etérico. Ao ganhar controle de seu duplo etérico, você priva os elementais agressivos de acessar esse campo de energia vital.
Então você pode ganhar controle sobre as vibrações psíquicas violentas conhecidas como raiva e sufocá-la. Ao ganhar controle, você se torna o mestre desses elementais ferozes e não seus fantoches. Elementais prejudiciais estão se espalhando como pragas por todas as nações do planeta hoje. Em todos os lugares, as pessoas estão confusas e não por causa do que Deus fez do homem, mas do que o homem fez do homem. As pessoas confundem obstinação com força de vontade real, tentação com oportunidade, e nosso maior erro de todos é confundir o eu real com seu reflexo, a personalidade. Nossa personalidade semiconsciente é a soma total de todos os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes transitórios que expressamos. Essas forças e fraquezas contraditórias criam um reflexo distorcido e opaco de nosso eu real. A vida da maioria das personalidades é 80% subconsciente. A pessoa comum acorda de manhã e habitualmente passa o dia lidando com os problemas de sua existência de uma maneira predominantemente subconsciente. À noite, eles dormem e por um certo período de tempo entram em uma espécie de não existência temporária em um sono profundo sem sonhos. No dia seguinte, eles levantam, sua personalidade é recomposta exatamente como era no dia anterior e o ciclo continua. Sonâmbulo através de nossos padrões diários, estamos realmente vivendo a vida? Ou esta é a vida dos mortos-vivos? Todos estão em seu lugar divinamente designado para obter sua próxima experiência de vida importante. O que se pede de nós como personalidades é acordar de nosso sono e tornar-nos cada vez mais conscientes do que fazemos, por que fazemos e o que realmente somos. Isso nos leva do subconsciente para a consciência, para a verdadeira autoconsciência e eventualmente para a superconsciência. Primeiro, precisamos entender a natureza dos elementais que dirigem nossos padrões de vida subconscientes, entendendo nossa responsabilidade em lidar com eles e como os construímos, como eles estão nos afetando e as pessoas ao nosso redor. Estudando os elementais, podemos aprender a maneira como podemos desenergizar os prejudiciais e como construir elementais de escudo, que servem como anjos protetores. Elementais de escudo impedem a influência de elementais negativos sobre nós e nossos entes queridos. Um pai ou qualquer pessoa que conheça o caminho pode criar um anjo protetor para qualquer pessoa que ame dar vida a ele. Prática, visão geral. Dascalos certa vez perguntou retoricamente, o que pode ser a oração? É a criação de elementais angélicos, elementais construtivos, orando pela saúde dos outros e para ajudar nossos semelhantes. Toda nossa vida é a criação desses elementais, a maior arte que se deve aprender é criar bons elementais, boas formas de pensamento para si mesmo e para os outros de sua família e para outras pessoas. Claro, todo sentimento amoroso, toda intenção nobre e toda oração sentida automaticamente cria um elemental angelical. No entanto, quando criado com autoconsciência, entendendo o que estamos fazendo, esses elementais benevolentes ganham poder real. Ao criar anjos humanos fortes na natureza para aqueles que amamos, é útil ser consistente e energizar o elemental angelical repetidamente por alguns dias. Esses exercícios podem ser feitos por cerca de 10 minutos por dia por alguns dias consecutivos ou até 15 dias usando a lei da repetição para fortalecê-lo. É muito importante ter em mente que nossa motivação e intenção devem ser puras. Essa criação deve ser uma humilde oração oferecida de um ser humano a outro em amor. Nunca nos é permitido impor nossa vontade aos outros ou manipular e interferir em seu livre-arbítrio. Depois de terminar a oração, esqueça-a completamente até o horário designado para repeti-la no dia seguinte. O elemental angelical que você cria deve ser deixado para fazer seu trabalho. Se você continuar lembrando-se dele, repensando-o, você o mantém para você e não o libera para cumprir seu propósito. É melhor se você puder fazer essa prática no mesmo horário todos os dias e no mesmo local. Escolha um lugar onde você não será incomodado. Antes de iniciar qualquer prática ou exercício espiritual, é importante estar relaxado e calmo. Isso significa acalmar nossa mente e silenciar nossas emoções e desejos. Então é bom fazer alguma respiração simples para se encher de ampla vitalidade etérica para dar poder a essa oração. Há muitas formas que essa prática pode tomar e você é aconselhado a consultar práticas esotéricas de Dascalos antes de tentar as mais avançadas. Prática, criando elementais angélicos. Para criar um elemental angelical simples para um ente querido, usaremos a luz branca. Em um estado meditativo com os olhos fechados, veja suas mãos com os dedos tocando e as palmas separadas. Respire profunda e calmamente. Veja e sinta essas mãos etéricas se enchendo de luz branca pura. A cada respiração, a luz branca como neve fica mais brilhante e mais brilhante. Continue respirando profunda e confortavelmente. Agora sinta e veja a luz branca formando uma bola de luz entre suas palmas. Você pode sentir uma sensação de formigamento, calor ou leve pressão em suas mãos à medida que a esfera fica mais brilhante e mais substancial. Respire novamente e veja a bola de luz ficar brilhante enquanto sua luz emana através de seus dedos e mãos. Agora veja claramente o rosto do ente querido que você quer ajudar. Envie essa bola de luz para eles com o sincero desejo de que ela os ajude e proteja. Visualize essa esfera de luz branca luminosa indo para eles onde quer que estejam no mundo. Veja-a entrando pela cabeça deles para se tornar uma forma branca em forma de ovo envolvendo todo o corpo deles em luz branca cintilante. Termine com a afirmação e haja a tua vontade. Capítulo 11 TIGRILA Tigrila. Nenhum ser humano é igual a outro. Qual é a diferença agora? Nossos corpos materiais são sempre compostos do mesmo material, água, sais, proteínas e tudo mais. Mas a personalidade de um homem não é produto de seu corpo material. Você encontrará pessoas muito, muito saudáveis, mas estúpidas. E você também tem pessoas muito, muito saudáveis que são cientistas. E você tem pessoas muito doentes e fracas às vezes que são gênios. E você também tem pessoas muito fracas e doentes que são estúpidas. Portanto, a condição do corpo material não é responsável pela personalidade nele. E quanto à personalidade? A personalidade de todos os homens é composta da mesma substância? É a mesma substância, sim, mas não a mesma qualidade de substância. Agora temos muitas qualidades de substância. O que está fazendo essa qualidade de substância? Nós mesmos. A supersubstância da mente é pura.
E quanto ao uso dela para criar seus desejos, fraquezas, propósitos de vida e concepções errôneas? Então, nunca encontraremos duas pessoas com o mesmo caráter. A composição dessas personalidades é a soma total dos elementais que as compõem. As formas de pensamento. Dia e noite a cada momento, mesmo enquanto dorme, estamos criando elementais ou revitalizando-os. Dascalos. O ensinamento. A primeira coisa que um ser humano faz na vida é desenvolver uma personalidade. A autoconsciência da personalidade não é nada mais do que uma sombra de sua verdadeira autoconsciência da alma que foi lançada no tempo, espaço e lugar. Então, como essa personalidade é formada? Foi repetido muitas vezes que um ser humano, em sua natureza real, é um espírito alma eterno. Para existir no tempo, espaço e lugar dos mundos da existência, certamente precisamos desenvolver uma personalidade saudável. É fácil ver que nenhuma personalidade é construída exatamente igual. Exceto pelo peso e aparência, todo corpo material masculino é igual a todos os outros corpos materiais masculinos, exceto pelo peso e aparência, todos os corpos femininos são como outros corpos femininos. Os arcanjos sagrados estão construindo nossos corpos materiais e esse processo de construção está perfeitamente sob o controle desses irmãos altamente inteligentes nossos. Eles constroem corpos materiais a partir dos diversos elementos da matéria. É por isso que os chamamos de arcanjos dos elementos, porque eles usam os diversos elementos para construir nossos corpos materiais e o mundo material que habitamos. Os arcanjos dos elementos, os construtores, estão expressando perfeitamente a vontade e o prazer de Deus, bem como sua própria vontade e prazer, tanto em grupos quanto individualmente. Eles usam a mente perfeitamente em todos os seus graus para construir os mundos criados da existência. Então temos a criação e os criadores. Nesta lição, veremos que material usamos nós mesmos para construir nossa própria personalidade. Claro que também estamos usando a mente para criar, mas fazemos isso imperfeitamente, sem entender exatamente o que estamos fazendo. Em sua criação, os arcanjos usam a onipotência, o que significa que mantém controle perfeito sobre suas obras criativas e nada escapa de sua atenção. No entanto, a atenção dos seres humanos está focada no mundo exterior da separação. As condições no mundo exterior estão atraindo e capturando nossa atenção através dos 5 sentidos, mas principalmente através da visão. Essa atração externa está obscurecendo a verdade maior de nossa própria natureza divina. No entanto, nossa personalidade pode, com esforço, ao longo do tempo assimilar sua consciência com a autoconsciência da alma e alcançar o mais alto estado de auto-super consciência. Então não haverá diferença entre os arcanjos e nós, em termos de consciência. Primeiro, devemos aprender sobre nossa personalidade, que é muito mais do que apenas nosso corpo material. Então começamos analisando nossa personalidade para entender sua composição. Vemos que o corpo material faz parte de nosso eu pessoal e sua forma está no corpo material. Nossa autoconsciência da personalidade é a coleção total de nossos elementais, todos nossos pensamentos, emoções e desejos. Agora temos que pensar de onde vêm todos esses elementais que formam nossa personalidade. Temos que entender que estamos criando elementais da mente e a mente está viva. Ou estamos reenergizando elementais preexistentes usando a mente. Literalmente tudo que existe em todos os universos foi criado da mente, portanto, está vivo à sua maneira. No entanto, quando dizemos que tudo que existe é criado da mente viva, não queremos dizer que os seres espirituais eternos foram criados da mente. Eles não foram criados de forma alguma e, portanto, nunca deixarão de ser. Os construtores arcanjos criaram os universos e tudo que existe neles usando a mente e isso é feito no agora eterno. Trabalhando no agora eterno, os arcanjos têm neles o plano divino, todo o círculo de possibilidades e todos os pontos de desenvolvimento nesse círculo. Por exemplo, isso significa que eles estão trabalhando em meditação constante em todos os pontos do desenvolvimento de uma árvore. Eles trabalham em sua vida como uma semente, como uma muda, até sua forma completa como uma árvore madura e até o fim de sua existência. Eles estão criando bilhões e bilhões das mesmas formas trabalhando em todos os pontos de desenvolvimento naquele círculo de possibilidades para todas as árvores individuais simultaneamente. Eles estão fazendo isso com todas as inúmeras formas de vida, das menores às maiores. Isso só é possível porque eles desfrutam do mais alto estado de consciência chamado superconsciência. Tente conceber a sabedoria total e o poder desses seres arcanjos, e quando contatados, eles estão dispostos a ensinar a buscadores sinceros coisas além da imaginação mais selvagem do buscador. Agora dentro do círculo de possibilidades para os seres humanos estão todas as possibilidades dos arcanjos também, porque o arquétipo da ideia humana está contido no arquétipo arcanjo. Para desenvolver essas possibilidades até o ponto de realização, devemos estudar o círculo humano de possibilidades para encontrar nosso lugar atual nesse círculo. O buscador faz isso usando a mente conscientemente. Agora usamos principalmente a mente subconscientemente em revitalizar grupos preexistentes de elementais, que foram criados por nossos predecessores. Onde estão esses elementais preexistentes residindo? Claro que é a mente, mas mais precisamente, é aquele aspecto da mente chamado de subconsciência cósmica e planetária. Assim como um ser humano tem seu subconsciente, nosso planeta, nosso sistema solar, nossa galáxia e todo o cosmos tem um subconsciente que registra tudo o que aconteceu lá. Na subconsciência planetária estão todos os elementais de tudo que os seres humanos criaram desde sua chegada ao planeta. Novamente, todos esses foram criados da mente viva indestrutível e, portanto, esses elementais também são vivos e indestrutíveis. Eles não podem ser destruídos, mas o poder neles pode ser desenergizado, o que os torna inativos. Inativos, mas não aniquilados. A composição de nosso corpo material é bem conhecida, mas em nosso corpo material, nossa personalidade tem uma vida independente e uma composição diferente. Nossa personalidade é e não é nosso eu real. No fundo de tudo está nosso eu real, o raio de nosso eu espiritual alma, mas o resto de sua composição não é nosso eu real. A personalidade e seu corpo material estão vivos porque neles está o pulso da vida, que vem do Espírito Santo. E o eu real. No entanto, a maneira única como cada personalidade vive é diferente da maneira como outras personalidades vivem. A vida é comum, mas a maneira como vivemos nossa vida difere da maneira como os outros vivem sua vida.
Isso ocorre porque o conjunto completo de nossos elementais que compõem nossa personalidade é diferente dos elementais que compõem outras personalidades. Nosso conjunto único de elementais pessoais não é nosso eu real. Como podemos ter certeza? Por meio da introspecção, podemos ter certeza disso. Tudo o que realmente temos a fazer é pensar em nossa personalidade como criança, adolescente ou adulto. Os elementais, nossos pensamentos, emoções e desejos, que compõem nossa personalidade em qualquer momento, nunca são os mesmos. Seus pensamentos, emoções e desejos quando criança não são os mesmos que você tem quando adulto e definitivamente não serão os mesmos que você tem quando idoso. Para onde foi aquela personalidade sua quando criança? Nossa tarefa como ser humano é estudar e conhecer nossa personalidade como ela é agora. Isso significa estudar nossos pensamentos, emoções e desejos que estão compondo nossa personalidade. Assim como uma casa é construída tijolo por tijolo, nossa personalidade, portanto, nosso caráter são construídos elemental por elemental. Tudo o que chega à nossa atenção e começamos a pensar sobre isso, cria e dá vida a um elemental. Qualquer coisa que cause vibrações em nosso corpo psíquico como desejo por algo ou como aversão a algo, fortalece o elemental. Atração e repulsão são forças no corpo psíquico. Isso nos dá elementais em diferentes graus de poder. Um elemental é uma existência viva e qualquer coisa existente deve ter uma forma. Somos nós que damos forma ao elemental quando criamos um conscientemente. Quando criamos um subconscientemente, o elemental recebe uma forma de acordo com sua própria natureza, o que significa a natureza das emoções e pensamentos que o criaram. Um elemental tem forma e poder, e o poder depende da intensidade de nosso desejo, nossa emoção e o número de vezes que é repetido. Isso é algo que os hindus entendem e é o que dá poder aos seus mantras repetitivos. Olhando para o poder que os elementais têm sobre nossa personalidade, vemos que nossa personalidade tende a obedecer à lei do elemental. Por exemplo, temos a lei da atração, de conhecer e ter. Então, quando você vê algo que lhe interessa, os elementais já preexistentes em você exercem uma força de persuasão em seu subconsciente. Você sente vontade de saber mais sobre o assunto de seu interesse e isso dá força e energia ao elemental. Para obter existência através de você, o elemental excita seu corpo psíquico, o corpo de suas emoções e desejos e agora você quer tê-lo. O sentimento de querer algo não é exatamente igual ao desejo de posse. O sentimento de posse é realmente um poder negativo. A posse o escraviza ao objeto do desejo e você chama esse objeto de meu e não quer que outros o usem. Isso é posse. Como um elemental está vivo, ele tem uma diretriz de autopreservação para prolongar sua própria vida. Portanto, é uma necessidade absoluta para esse elemental obter mais energia de você para continuar vivendo e pode ser tão astuto nesse esforço. Lembre-se que sua personalidade é composta pelo conjunto inteiro de elementais que você abriga e expressa. Eles são armazenados em seu subconsciente, bem como no subconsciente planetário. No entanto, é melhor não falar muito sobre o subconsciente do planeta. Podemos dizer que quando um elemental cumpre o propósito de sua criação, ele não é destruído, mas se torna desenergizado e entra no subconsciente do planeta, que é parte do subconsciente cósmico. Lá permanece inativo até que outra pessoa apareça que ressone com a mesma vibração desse elemental e o redesperte, e o elemental venha para eles. Devemos ter muito cuidado com os elementais que despertamos e revitalizamos porque, uma vez que o fazemos, e eles não se desenergizarão automaticamente até cumprirem seu propósito. Devemos ser especialmente vigilantes com os desejos que acreditamos serem muito importantes para nós hoje. Como Daskalos costumava nos alertar, nossos desejos mais importantes hoje podem se tornar sérios obstáculos para nós mais tarde nesta vida ou em uma encarnação futura. Talvez você já tenha tido a experiência de algo chegar a você nesta vida que o atrapalha e retarda a realização de algo bom que você está trabalhando para realizar. Outra maneira de dizer isso é que todos os seus desejos certamente serão realizados, e mais quando? Eles serão realizados no que chamamos de futuro, o futuro nesta vida ou em futuras encarnações. Eles serão realizados, a menos que você os desenergize conscientemente antes que eles se concretizem. Todos nós criamos elementais com qualidades boas e ruins e esses existem em uma gama de graus de pureza. Eles podem ser elementais realmente ruins, elementais um tanto ruins ou elementais ligeiramente ruins. Eles também podem ser elementais muito bons e nobres, elementais bons ou elementais ligeiramente bons. Há uma luta constante entre os elementais bons e ruins dentro de nossa personalidade. Quando essa guerra fica intensa, pode nos deixar muito infelizes. Um elemental pode ser detectado na aura do duplo etérico do corpo material. Quando damos à luz um elemental, ele continua a crescer e mudar sua aparência. Tanto os bons quanto os maus elementais adquirem uma coloração. Assim, a cor de um elemental está mostrando sua natureza e força à medida que se expressa dentro de uma personalidade. Esses elementais têm poder, o poder que damos a eles por nossa intensidade e o número de vezes que os repetimos. Para detectar os poderes em nós, precisamos entrar dentro de nós mesmos, observar e entender a composição de nossa personalidade e então decidir mudar o que precisamos mudar. Por exemplo, digamos que você tenha um desejo muito forte em você por ter algo. Todos nós temos desejos por algo. O desejo não é ruim em si. Cristo estava dizendo que temos o direito de pedir a Deus o que precisamos. Devemos verificar nossos desejos para ver se o objeto de nosso desejo é algo bom e necessário ou não. Então investigamos isso para entender a natureza desse desejo. Os elementais têm sua própria consciência e quando os elementais exercem fortemente uma atração pelo objeto do desejo, eles se aproximam de você oferecendo algum benefício à sua personalidade. Se identificarmos erroneamente nossa personalidade como nosso verdadeiro eu, então é provável que pensemos que a oferta realmente nos beneficiará e assim a aceitamos. O desejo do elemental é uma força de atração para aquilo que é de sua própria natureza ou qualidade. Essa atração tem influência sobre nós. Os elementais podem ser bons ou maus conselheiros para nós, dependendo de sua natureza. Um elemental tem seu trabalho a fazer para cumprir o propósito para o qual foi criado. No entanto, o propósito do elemental pode ou não estar em harmonia com seu propósito declarado na vida ou com o plano divino. Agora poderíamos traçar uma analogia entre um elemental prejudicial e uma tênia física.
Uma tênia parasitária se prende ao intestino e depois secreta uma substância química que faz a pessoa desejar o que é bom para a tênia. Continuamente, ela retira energia da pessoa que a hospeda. De forma semelhante parasitária, os elementais prejudiciais se apegam ao seu duplo etérico e fazem você ansiar ou desejar aquilo para o qual o elemental prejudicial foi criado. Ele está retirando energia de você, o hospedeiro do elemental. Todos nós temos uma mistura de elementais bons e ruins. Agora, tanto os bons quanto os maus elementais querem chamar a atenção de seu mestre, que é você. Os elementais bons e racionais interferem nos elementais negativos e vice-versa. Então temos conflito interno ou em alguns casos guerra aberta. Quem paga por essa guerra? Você faz. É como se você fosse um lojista com muitos itens delicados para vender. Então duas pessoas brigando entram em sua loja. E começam uma briga física e, enquanto brigam, quebram coisas e danificam sua loja. Esse é o efeito dos elementais conflitantes em seu subconsciente. Agora, quando estudamos nossos conflitos internos na introspecção, quem está fazendo esse estudo? É você como personalidade ou você como eu interior? Pode ser qualquer um dos dois. Quando é você como seu eu interior, você certamente vencerá a guerra. Se for você como personalidade, a guerra pode ser horrível. No entanto, se você, como personalidade, percebendo algo de sua verdadeira natureza como vida, tomar uma decisão de terminar a guerra e mudar para melhor, esse é um passo à frente. Esse passo em frente é em direção à assimilação de seu eu pessoal com seu eu interior. Essa assimilação traz verdadeira alegria, alegria para a personalidade e para seus arcanjos atendentes. Cristo afirmou isso quando disse, e alegrai-vos, vossos anjos no céu, por aquele que se arrepende. A palavra arrepende-se significa uma mudança de coração, mente e ação e um retorno para casa à sua natureza divina. Agora, dissemos que os elementais podem ser detectados na aura. Mas não os imagine dormindo ou em um estado dormente em sua aura. Pelo contrário, eles são muito ativos e afetam sua personalidade. De acordo com seus propósitos, os elementais o tornam consciente de certas coisas, eles lhe dão conhecimento de certas coisas de acordo com seus propósitos. Então, há uma reação em sua personalidade, talvez seja uma reação leve ou uma reação muito forte. Preste atenção quando tiver reações às coisas, especialmente as reações automáticas do tipo reflexo. Isso acontece porque há uma influência vindo dos elementais, o que faz seu corpo psíquico reagir com emoções e pensamentos. Agora outros tipos de elementais são atraídos para esse processo e seu impulso em você cria ainda mais elementais associados à reação inicial. Agora o novo elemental bom ou mau terá muitos outros elementais semelhantes que virão à frente e o aceitarão e darão as boas-vindas a ele. Eles dão algum de seu próprio poder para aquele elemental, que tem uma vibração semelhante. Isso aumenta a propagação de elementais, bons ou maus elementais. Elementais persistentes bons ou ruins em nós sempre virão à frente com sua influência e sugestões, mas, se estivermos vivendo subconscientemente, não notaremos isso. Então devemos introspectar com concentração e observação para notar essas influências dentro de nossa personalidade. Devemos permanecer vigilantes para entender o que realmente está acontecendo. Isso significa que estamos usando a mente em uma taxa de vibração mais alta em observação desapegada. Observação significa estar alerta, ou seja, o observar. Cristo aconselhou as pessoas a vigiar e orar. Vigiemos e oremos para não cair em tentação. Vigie e ore por nossa própria personalidade para que não seja tentada. Na verdade, estamos sempre em tentação. Então, realmente, precisamos vigiar e orar para não sucumbir às tentações que estão ao nosso redor. A oração do Senhor foi traduzida de um lado para o outro entre diferentes idiomas e eventualmente transmitida a nós com uma linha nela pedindo a Deus para não nos levar à tentação. Deus realmente leva os seres humanos à tentação? Ou esse é o trabalho dos outros? De acordo com os registros acásticos, Cristo deu esta parte do que é chamado de oração do Senhor após materializar comida para alimentar os 5.000. Suas palavras foram: enguiai-nos enquanto estamos em tentação. Esta é uma maneira muito mais precisa de dizer isso. Esta lição é muito importante para todos no planeta porque a tentação faz parte da vida da humanidade agora, assim como foi em todos os tempos passados e será no futuro. Hoje há uma quantidade cada vez maior de tentações disponíveis para nós. A tentação é uma condição que experimentamos, que vem com uma provação. Infelizmente, as pessoas muitas vezes confundem o que são realmente suas tentações com suas oportunidades na vida e se desviam. Para descobrir como somos tentados, precisamos primeiro sentar e entrar no silêncio. Precisamos estar quietos e pacíficos para detectar aqueles elementais que estão nos tentando e nos desviando. Ao encontrá-los, tome cuidado para não cometer o erro de acusar sua própria personalidade ou assumir o sentimento insalubre de culpa por seus erros. Não há necessidade de acusar sua personalidade por seus erros, apenas faça correções para que os erros não se repitam. Sentir-se negativo consigo mesmo e pensar, sou uma pessoa má, fiz isso e aquilo errado, sou um pecador, é uma perda total de tempo e não leva a nada além de descer. Essas são na verdade as tendências masoquistas de seu egoísmo, que gosta de jogar dos dois lados. Jogar dos dois lados alimenta o egoísmo, fazendo-se sentir mais vivo. Ele vai te elogiar e te culpar. Porque tanto o elogio quanto a culpa energizam o egoísmo. Que provavelmente é a fonte do velho ditado, e elogio e censura são a mesma coisa. Também cuidado com essa dinâmica fora de você. Pessoas que são tão rápidas em elogiar os outros tendem a ser tão rápidas em culpar os outros. Lembre-se que não importa quão malignas sejam as palavras e ações de uma pessoa, não há pessoas más. Seu comportamento pode ter raízes no que você chama de mal, mas os seres humanos são criados por Deus, portanto, não podem ser maus. Os seres humanos podem ser ignorantemente enganados, portanto, o resultado prejudicial de suas ações é chamado de mal. Agora chegamos a uma parte muito importante dos ensinamentos. Cristo nos aconselhou a não lutar ou resistir ao mal. Isso ocorre porque você não pode apagar um fogo com mais fogo. Você precisa de água para apagar um fogo.
Da mesma forma, não podemos extinguir o ódio ou outros sentimentos malignos nas pessoas, exceto pelo amor. Agora, em nosso estudo para fazer correções em nossa personalidade, temos que separar nosso senso de eu dos impulsos de nossos elementais. Nós confundimos esses impulsos como vindo de nosso verdadeiro eu. Então, a primeira coisa a fazer é quebrar esse hábito de impulso-reação subconsciente, tomando uma decisão sólida de não ter tanta pressa em reagir. Não obedeça imediatamente aos impulsos provenientes de seus elementais preexistentes. Em segundo lugar, podemos empregar a ajuda de elementais bons preexistentes. Esses são nossos elementais aliados. Eles virão em nosso auxílio porque esses elementais são bastante alertas e ativos em nós também. A grande arte que devemos aprender é como criar bons elementais aliados, boas formas de pensamento para nós mesmos, para nossa família e amigos. Também devemos aprender a desenergizar conscientemente os elementais indesejáveis com razão. Então veremos que o elemental está perdendo sua cor e poder. Quando qualquer elemental bom ou mal cumprir seu propósito, ele também perde sua cor e poder e se torna inativo. Quando um elemental forte do tipo desejo não é realizado ou desenergizado conscientemente, o que acontece? O diabo de nosso próprio egoísmo aumenta sua obstinação e surge com conjuntos perigosos de porquês. Por que meus desejos não são realizados? Por que outras pessoas realizam seus desejos e eu não? Agora o antigo elemental do ciúme pode encontrar um lugar em você e fazê-lo se sentir ainda pior. Se você continuar nesse caminho perigoso de questionamento, pode perguntar, quem está me impedindo de realizar meu desejo? Às vezes, são as pessoas ao seu redor que o amam que estão impedindo que seus desejos sejam realizados. Se for o caso, há um perigo maior em começar a ressenti-los, e em casos extremos, até encontrar maneiras de se vingar deles. Claro, todas essas tendências de natureza inferior devem ser rejeitadas. Se você se apegar a esses sentimentos insalubres provenientes de seu egoísmo, imediatamente há uma autopunição, pois eles estão produzindo toxinas prejudiciais em seus corpos. Portanto, devemos estudar nossas condições e impulsos internos. O ganho de detectar esses impulsos egoístas é duplo. Um ganho é, identificando erros e enganos, podemos fazer correções para evitar mais dor, sofrimento e problemas. O segundo ganho é que esse processo começará lentamente a revelar seu eu real. Seu eu real é o mestre de seu corpo, emoções e pensamentos e agirá como mestre se seu egoísmo não puder interferir e assumir o controle. Mesmo no nível mais baixo de nossa autoconsciência, da personalidade, o dom da vontade livre de Deus é preservado. Há um grande e bom produto secundário de ganhar controle sobre a criação de elementais. Os elementais sugam nossa energia na continuação de sua vida. Quando você elimina os insalubres e desnecessários, você tem mais energia para fortalecer os bons elementais de pensamento-desejo. Pensamento-desejo significa que o elemental tem mais pensamento do que desejo, o que os torna mais eficazes. Agora os bons elementais criativos terão mais energia e poder, o que significa que são capazes de se manifestar e trazer bons resultados mais rapidamente. Criando menos elementais, mas mais poderosos, você conhece o caminho para ter o que precisa mais cedo, em vez de mais tarde, e, para chegar a esse ponto, devemos entrar naquela parte de nosso subconsciente onde armazenamos todos esses elementais. Lá limpamos e removemos os inúmeros elementais insalubres e desnecessários. O domínio de seus elementais tornará sua vida mais gerenciável. Esse domínio lhe dará satisfação real. Enquanto antes talvez você fosse mais um escravo desses elementais e um escravo não desfruta de satisfação. Das Carlos estava sempre nos dizendo que devemos evitar seguir o impulso de nossos desejos sem nenhuma razão. Ele ensinou como não há fim para desejar e pontuou seu ensino sobre isso com uma anedota pessoal. Ele nos contou sobre um amigo de infância na escola que era extremamente pobre. Das Carlos sentia grande amor por aquele amigo. Algum tempo depois, após a formatura e Das Carlos estava empregado, o colega veio até Das Carlos e pediu a ele que o ajudasse a conseguir um emprego lá. Ele disse a Das Carlos que estava faminto e ainda vivia com sua mãe em uma casinha pequena. Sua mãe lavava roupas apenas para ganhar dinheiro suficiente para que ambos pudessem viver. Das Carlos o ajudou a conseguir um emprego onde ele trabalhava. No trabalho, o sujeito parecia distraído o tempo todo, mas não estava realmente distraído. Ele estava sempre se concentrando naqueles perigosos porquês dos quais estávamos falando. Em sua mente, ele perguntava, por que sou tão pobre? Por que estou passando fome? Por que algumas pessoas ao meu redor são tão ricas? Seus filhos da minha idade têm tudo, mas eu não tenho nada. Na época, ele tinha 18 anos e Das Carlos tinha 17. Aos 17 anos, o jovem Das Carlos vinha dando esses ensinamentos há 10 anos. Um dia ele veio até Das Carlos e perguntou se podia assistir às aulas de Das Carlos. Das Carlos respondeu, por que não? Ele assistiu a uma aula sobre os elementais, que revelou muito sobre visualização. Então, depois de apenas essa aula, ele agradeceu a Das Carlos dizendo, consegui a chave de ouro. Das Carlos suspirou, bom Deus, o que isso significa? Seu amigo respondeu alegremente, agora sei como conseguir tudo o que quero. Realmente, respondeu Das Carlos, mas você tem certeza de que o que você quer é o que você deveria ter? Definitivamente, respondeu seu amigo entusiasticamente. Em pouco tempo, a mãe do amigo faleceu e ele ficou com a casinha dela. Isso aconteceu por volta dos anos 1940 e a casa de sua mãe provavelmente nem tinha um banheiro adequado, porque o sujeito reclamou para Das Carlos que não queria pagar aluguel por aquela casa de um cômodo e ficar sujo. Das Carlos disse, bem, então o que você quer? Ele disse, eu só quero uma casa com 3 quartos e um banheiro para me lavar. Das Carlos perguntou, o que você está fazendo para conseguir esse tipo de casa visualizando-a? Seu amigo disse sim, que havia conseguido a aula de Das Carlos sobre como criar elementais conscientemente por meio da visualização e que era isso que ele estava fazendo. Ele veio até Das Carlos alguns meses depois e pediu a ele que fosse até sua casa tomar café. Das Carlos concordou.
Então, um domingo, Dascalos foi para o novo endereço de seu amigo e descobriu que ele havia conseguido a casa que ele havia estado visualizando. O sujeito tinha em mente a casa desejada e um dia, enquanto andava de bicicleta, viu uma casa à venda que combinava com sua visualização. Então ele conseguiu um segundo emprego para fazer pagamentos mensais pela casa desejada. Eventualmente, o amigo saiu de onde ele e Dascalos trabalhavam e conseguiu um emprego melhor. Um dia Dascalos o viu novamente e o sujeito novamente pediu a Dascalos que fosse até sua casa, desta vez para almoçar. Dascalos disse, sim, sei onde fica sua casa e irei. O homem corrigiu Dascalos dizendo, não, vendi aquela casa velha. Agora tem uma casa nova, talvez até melhor que a sua. Dascalos chegou à nova e melhor casa de seu amigo e lhe disse, estou fazendo como você ensina, usando minha mente para conseguir. Dascalos interrompeu, olha, honestamente, você está fazendo coisas estúpidas. Seu amigo então interrompeu Dascalos e disse, não, consegui isso com meu trabalho e suor, me lembro do que você me disse. Anos depois, o amigo de Dascalos se casou com uma mulher muito bonita que também era muito rica. O homem conseguiu mais casas e construiu prédios de apartamentos de vários andares em Limassol, no mar Mediterrâneo. Ele começou várias empresas e ficou ainda mais rico. Neste ponto, já havia se passado mais de 50 anos desde que o amigo havia vindo para a aula de Dascalos e recebido a chave da visualização. Novamente Dascalos o encontra e vai com ele ver sua última casa. Ele mostrou a Dascalos seus apartamentos e disse, e estes são meus agora. Dascalos apenas fez um som de Seu amigo questionou a falta de entusiasmo de Dascalos por seu sucesso, dizendo, por que você está fazendo isso? Dascalos lhe disse que esses prédios nunca serão dele e que ele estava sob uma falsa ideia de propriedade. Seu amigo protestou dizendo, não, sou rico, não sou o dono deles. Ele havia levado Dascalos para olhar seus apartamentos em um carro muito luxuoso. Dascalos continuou tentando ajudá-lo a ver além de seus desejos egoístas e perguntou, você não acha que um carro mais barato faria o mesmo trabalho? Seu amigo reagiu dizendo, você acha que eu te trouxe aqui só para você me dizer que sou um tolo? Dascalos garantiu a ele que não o chamou de tolo. Ainda assim, seu amigo proclamou em voz alta, não sou um tolo e depois disse a Dascalos, o que você quer que eu faça? Dascalos perguntou, quando você foi para o exterior de férias com sua esposa e filhos? Oh, preciso de tanto dinheiro para isso, gemeu o sujeito. Dascalos continuou desmontando o egoísmo do homem com amor e razão, dizendo, e mais você tem tanto dinheiro agora, quando você vai começar a aproveitar a vida? O quê? Aproveitar a vida, ele respondeu, estou muito ocupado agora para aproveitar a vida. Foi nesse momento que Dascalos realmente o chamou de tolo. Um tolo miserável. O sujeito abalado tentou reforçar seu egoísmo desmoronante, novamente afirmando, e não sou um tolo. Tenho outra coisa em mente. Quero ser dono de um navio. Agora Dascalos começou a rir alto e perguntou a ele. Quantos anos você tem? Pare com isso, não me lembre disso, ele reclamou. Mas Dascalos era imparável e continuou com, como você conseguirá carregar todas essas coisas materiais com você quando passar? Seu amigo desanimado já estava perturbado com a ideia da morte e protestou, não te trouxe aqui só para me torturar. Então Dascalos gentilmente deu a seu amigo uma lição muito necessária, dizendo, e não seria melhor continuar a lição sobre como melhorar a si mesmo, em vez de obter, como você pensa, aquela chave de ouro para realizar seus desejos. O ponto de Dascalos era este, e a ingratidão a Deus e a insatisfação com a vida são blasfêmias. Ele também afirmou que devemos ser gratos com o que Deus deu e aproveitar a vida. Aproveite a vida, mas não de uma maneira estúpida como seu amigo estava fazendo, criando e servindo apenas desejos materialistas. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão seguindo padrões de vida subconsciente semelhantes. Eles habitualmente repetem os mesmos erros, cometem os mesmos erros hoje e amanhã, como fizeram ontem. Muitas vezes, essas são as mesmas pessoas que estão reclamando e culpando todo mundo, exceto a si mesmas. Assim, eles não estão se beneficiando de suas lições na escola da vida. Claro, é bom e certo pedir a Deus que nos dê o que precisamos para fazer avanços razoáveis em nossa vida. Dedicar todo o seu tempo a correr atrás de riquezas e não aproveitar a vida que Deus lhe deu, e bem, é um grande erro. No final do dia, essa forma de viver acaba criando um exército de elementais de desejo que impede e bloqueia a capacidade de desfrutar a vida na Terra. Esses ensinamentos particulares que Dascalos trouxe são realmente a ciência da vida. A ciência da vida nos leva para fora da confusão, das ilusões e da dor. Deus deu uma abundância de tudo que os humanos precisam para curtir a vida e ser feliz. Quando se trata de ser feliz e aproveitar a vida, não é a quantidade de coisas que você tem, mas a disposição do coração que conta. Prática, visão geral. Nossa personalidade é como uma casa que vivemos e expressamos através dela. Uma casa é construída tijolo por tijolo e nossa personalidade é construída elemental por elemental. Os elementais são criados por cada pensamento, desejo, palavra e ação. Nossos pensamentos, desejos, palavras e ações têm uma gama de pureza, de muito puro a não tão puro. Assim, a pureza e qualidade de nossa personalidade também tem essa mesma gama. Os elementais sempre retornam a seu Criador e se tornam parte de sua mente consciente e subconsciente. Todos os seres humanos estão em uma condição de sua própria criação, o que torna cada um de nós responsável por essa condição boa ou ruim. Com materiais comuns como pedra, madeira, ferro e concreto, podemos construir uma prisão fechada onde não entra luz. Ou com os mesmos materiais, podemos construir um palácio esplêndido cheio de beleza, harmonia e luz.
Os materiais não são importantes, é a intenção do construtor que determina se os materiais são transformados em um palácio ou uma prisão. Da mesma forma, nós mesmos construímos nossa personalidade, que pode ser como um palácio, uma prisão ou uma mistura de ambos. A todos nós foi dada a mesma substância básica para criar os blocos de construção de nossa personalidade. A partir dessa substância básica, criamos os elementais, pensamentos, emoções e desejos, que constroem uma personalidade radiante como um palácio, cheia de luz, amor, sabedoria e força. Ou eles criam uma personalidade aprisionada, obscurecida pela negatividade, dúvida, medo e raiva. Não há nada de errado com a substância que usamos como pensamento, emoção e desejo, é como usamos que faz toda a diferença. Então, a partir de agora, nossa responsabilidade é derrubar nossa prisão e construir nosso palácio. Prática e meditação. Primeiro, relaxe completamente. Comece relaxando seu corpo material dos pés. Em seguida, relaxe os joelhos e coxas. Relaxe seu plexo solar. Relaxe completamente o peito. Agora relaxe as mãos, sinta-as completamente relaxadas, respire profundamente e confortavelmente sem nenhum esforço. Silencie suas emoções e acalme seus pensamentos. Deixe tudo parado. Não há pensamentos chegando à sua mente para incomodá-lo. Você se sente completamente calmo, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Você está completamente relaxado, mas você é você. Quem és tu? Esqueça seu nome e seu gênero. Pergunte a si mesmo, eu sou um ser vivo, mas o que sou como vida? Eu sou eu. Mas quero saber o que realmente é meu eu. Encontro minha natureza divina, meu eu, agora coberto por um nome, pensamentos, emoções e um corpo. Agora quero encontrar meu eu, meu verdadeiro eu, o eu sou, que está além dos mundos da existência. Agora como personalidade quero sentir esse eu sou. Agora complete o círculo e diga eu sou eu. Mas o que sou eu, esse sentimento de apenas ser? Tente apenas entender o que você é neste momento. Sinto que estou em um corpo material. Estando em seu corpo, você possui algo mais valioso do que qualquer coisa material ao seu redor. Agora sinto estar em meu corpo da cabeça aos pés. Diga a si mesmo que quero que este corpo seja saudável. Este elemental de um corpo saudável que você está criando o ajudará a restaurar ou manter uma boa saúde. Diga novamente, eu quero que meu corpo material seja perfeitamente saudável sempre. Quero força, saúde e integridade em meu corpo material. Respire profundamente e sinta seu centro cardíaco. Simplesmente sinta seu coração. Diga silenciosamente, quero que todas as minhas emoções e desejos estejam sob meu controle. Quero que todos os meus elementais emocionais que compõem minha personalidade se acalmem. Quero que eles se acalmem para que eu possa moldá-los, controlá-los e usá-los conscientemente. Quero criar belas emoções de amor e bondade. Sinta que está na cabeça agora. Diga, quero que todos os meus pensamentos estejam sob meu controle e não sirvam às emoções. Quero usar meus pensamentos para construir uma vida melhor para minha personalidade. Quero criar pensamentos de clareza e sabedoria. Agora fazemos o pedido mais importante dizendo sinceramente, quero saber mais sobre mim como personalidade e como alma. Diga novamente, quero saber mais sobre mim como personalidade e como alma. Quero que todos os pensamentos e emoções negativos que me perturbam estejam sob meu controle. Quero que todas as fraquezas em meu egoísmo que me causam problemas agora estejam sob meu controle. Agora veja o corpo material coberto de luz branca brilhante. De seu centro cardíaco, veja raios de bela luz rosada se espalhando ao seu redor. Agora diga, nenhum sentimento ou pensamento hostil de outros pode entrar em minha personalidade e me afetar.